O homem brotou das entranhas do planeta num parto genésico, produto da elaboração das leis naturais, como nos mostra a biologia. Darwin afirma que o homem resulta simplesmente da evolução das espécies animais. É um animal que desenvolveu a razão. Isto é uma meia-verdade. É verdade, mas é uma meia-verdade. O que faltava? A posição espírita. Ela aconteceu? Aconteceu. Herculano nos lembra do trabalho extraordinário de Alfred Russel Wallace, colega de Darwin, que descobriu, juntamente, se é que não foi, na verdade, uma precedência para Wallace. Não vou entrar nos detalhes aqui, que o nosso tempo é curto. Mas o que diz Wallace foi simplesmente, o que diz Herculano, a posição de Wallace foi simplesmente rejeitada pela ciência. Por quê? Vamos adiante. Porque o Wallace estudou e afirmou as comunicações com espíritos, que são inteiramente comprovadas, disse ele, tão bem como quaisquer fatos que são provados, em outras ciências. Isso aqui acabou praticamente com a carreira do Wallace, academicamente falando. Inclusive, terminou a existência em situação econômico-financeira precária, ajudado, inclusive, é bom que se diga, pelo Darwin, que reconhecia nele o grande cientista que era. O Wallace era menos experimentado academicamente que o Darwin. Também era um naturalista, fazia suas pesquisas, era muito de trabalho de campo, escreveu um ensaio e mandou para o Darwin, para saber o que o Darwin achava daquilo. Olha a humildade do Wallace. Se ele manda para um editor, hoje a gente teria Alfred Russel Wallace e não Darwin como realmente aquele que nos trouxe a teoria com precedência da seleção das espécies. Mas ele, reconhecendo a maior experimentação no campo acadêmico de Darwin, enviou o seu ensaio a Darwin. Darwin percebeu que estava ficando para trás. E então foi ajustada uma publicação conjunta, mas dando a precedência para Darwin. E o Wallace aceitou a situação. Não houve aí nenhum, ele aceitou. Mas vejam, este homem que simplesmente descobriu a teoria da seleção natural, da evolução das espécies, junto com Darwin, tornou-se espírita e afirmou que as comunicações espirituais são matéria de ciência. Ele escreveu O Aspecto Científico do Sobrenatural, publicado hoje pelas edições La Chatre. Então, por isto, inclusive, recebeu críticas duras do próprio amigo Darwin. Você quer matar o nosso filho já no berço? A teoria da evolução, com essas declarações a respeito de espíritos e da cientificidade dessa crença, dessa crendice, enfim. Darwin não era ateu. Darwin, inclusive, era devoto, ia à igreja, mas finalizou a sua existência numa posição de agnosticismo, sobretudo quando perdeu sua filhinha mais jovem, né? Enfim, não tinha a estatura espiritual do Alfred Russel Wallace. Inclusive, um dos membros da Sociedade Dialética de Londres, que se reuniu no ano da morte de Kardec para encerrar definitivamente com essa história de espiritismo. Conclusão, os fenômenos são reais. E a comissão acabou se dividindo. O Wallace afirmou, sim, existe a comunicação espiritual e nós podemos depreendê-la de forma totalmente experimental e, por isso, científica. Isso custou-lhe, realmente, maiores êxitos na carreira. E essa é uma situação que persiste até hoje. Aqueles que insistem em levar o paradigma do espírito ao meio acadêmico pagam realmente um preço por isso. Pode passar o próximo, meu querido. A seleção natural não pode justificar, segundo Wallace, o gênio matemático, artístico, musical, nem contemplações metafísicas. A razão ou o humor, algo, dizia ele, no invisível universo do espírito, intercedeu pelo menos 3 vezes na história. Primeira, a criação da vida a partir da matéria inorgânica. Isso é um mistério. O que faz que a matéria inorgânica se torne orgânica? Para o Wallace, havia necessidade de considerar o elemento espiritual nessa situação, era uma tese dele. A introdução da consciência nos animais superiores, que tem realmente uma inteligência, aliás, confirmada pelo Livro dos Espíritos, embora relativa à matéria, mas como é que se explica isso? A geração das faculdades acima mencionadas no espírito humano, nesse processo de evolução. Quer dizer, ele via Deus e o espírito no processo de evolução, enquanto Darwin preferia, num discurso acadêmico mais tradicional, acomodado ao dogma do materialismo, não fazer os chamados apelos ao sobrenatural ou à espiritualidade, porque aí, naturalmente, não era visto como ciência.
Então, veja, que houve da providência divina realmente os elementos que nos proporcionassem até mesmo, hoje no nosso tempo, é porque foi incompetência nossa, falta de evolução nossa, ter uma nova ciência, uma ciência renovada com a visão de espiritualidade, mas essa não foi a opção da Europa. A Europa optou pelo materialismo, tanto que o espiritismo hoje está renascendo na Europa graças ao trabalho dos espíritas brasileiros. Mas era para ser assim? É o livre-arbítrio humano. Nós escolhemos esse caminho. Poderia ser diferente? Poderia. Poderíamos estar muito adiante nesse processo. Os elementos estavam, todos eles, à disposição, como, aliás, uma reflexão de Herculano também, no livro Agonia das Religiões. Tínhamos tudo nas mãos para promover essa integração da religião no campo cultural e não o fizemos. E no futuro, talvez, alguém diga o porquê não tivemos humildade. Que o orgulho continua sendo a grande barreira interposta entre o homem e Deus, como está lá logo no cabeçalho do Livro dos Espíritos.